Na nuvem, né, Rô? Então, boa noite para todo mundo. Boa A noite. gente então está no nosso segundo encontro da Catedral do Amor e a Ana Cláudia estava comentando sobre a experiência dela. Então fala, Ana Cláudia, por favor. Então, eu tô amando, né? De verdade, tô adorando, tá sendo super especial e importante. De verdade, tô achando uma experiência incrível. E a única coisa que eu não tô conseguindo toda vez escrever no app os sonhos. Porque o caminho que eu faço, às vezes, não abre aquela tabela. Então eu tenho escrito, que nem você sugeriu, primeiro eu estou abrindo eu escrevo no meu caderno e daí depois eu repasso para o app. Mas está funcionando super bem. Tá. Mas você quer que o Rodrigo te ajude a ver qual que é a dificuldade de... Você até gravou um vídeo, né, Rodrigo? Eu acho que a ambientação realmente eu tenho percebido, né, de outras pessoas que a gente está fazendo uma navegação circular, né? Então, como no olhar do desenvolvedor, eu acho que o aplicativo ainda tem a amadurecer para ele ficar mais intuitivo. E toda contribuição é muito bem-vinda, porque ajuda a gente a pensar quais caminhos dão mais certo, né? Então, Rodrigo, vou te falar mais uma coisa de dica que eu acho. Podia estar com uma letra um pouquinho maior, porque principalmente as coisas meditativas, as mandalas, tal, para ler os textos, Isso eu aí é fico com a com o gente. iPhone fazendo, fico abrindo. Mas a ideia é essa, sabe, Ah, Ana? então tá Porque bom. senão a gente pode elaborar melhor em mais slides, mas isso pesa. Ah, então Isso não. pesa, então pode ser que para algumas pessoas vai ficando difícil a barra de rolagem, né? Verdade. Então, porque eu E tá quis fazer. lindo. Então, é isso que a gente pensou. Não vamos fazer Nossa, uma tá tela lindo. branca, vamos fazer Não, colorido, vamos trazer o beleza. céu, e cada dia mudando o céu, É, é tão especial, é muito legal. É que super, bom. muito, muito legal. Tô E aí, adorando. se você pode fazer assim para aumentar o texto, né? Eu também faço. Não, Ei, eu faço, daí eu Renata. fico rezando para o marido não acordar, porque daí eu fico É, lendo na cama, mas tô adorando. ei, Roberta, bem-vinda. Roberta faz parte da nossa do Star, né? Bem-vinda. Boa noite. Ei, Boa Mila, noite. Laura, Lana, todo mundo que está chegando aí, Vanessa. Então, a gente está gravando, todo mundo que está aqui saiba que está gravando, porque a ideia é que outras pessoas possam assistir depois para elaborarmos juntos o que a Ana Cláudia estava trazendo, acho, e o Rodrigo disse antes, para quem chegou agora, é importante. Nós estamos em processo de construção, né? O Star acabou de nascer, igual o menino Jesus, assim, está no colo ainda, sendo nutrido e sendo, de alguma forma, elaborado. Então, cada contribuição de todo mundo, no sentido de nos mostrar um caminho possível de aperfeiçoamento, é a gente indo talhar essa pedra do Estar também, né? Então, eu agradeço, em nome do Estar, da equipe, a paciência de vocês, a participação de vocês, inclusive, em relação a processos que a gente ainda está por desenvolver, por aperfeiçoar, e sabendo que daqui a um tempo, né, vocês fizeram parte dessa obra também, né? Então, por exemplo, a galeria de arte, eu estou amando, porque foi uma coisa assim Também. que eu estou amando que todo mundo tenha, né, e venham colocando e também contribuindo com as próprias percepções dos sonhos, né? E outra coisa que eu estou vendo, nem comentei com você, Marília, vem uma pergunta, a gente está virando uma comunidade, a gente está virando uma tribo. Vem uma pergunta e não estamos respondendo. Vocês, entre vocês, estão se ajudando. Isso me emociona muito, porque dá para perceber que a gente está construindo um vínculo lindo da flor da vida mesmo, onde a gente está criando essa flor da vida. Cada um de nós é uma esfera que está se conectando nesse processo, né? Então, isso está muito lindo também. Quer falar, Marília, Rodrigo?
Sim, essa galeria de arte para mim é a melhor parte do meu dia. A hora que eu entro lá e abro e vejo as artes de vocês, né, quem tem postado sempre, a gente já começa a ver um caminho, né, de uma mandala a outra, as coisas se metamorfoseando, os processos acontecendo, é muito especial, muito mesmo. E o que mais? A gente está aqui hoje muito mais para escutar e tentar acolher as dúvidas e contribuições, mas também para trazer mais dicas, assim, algumas dicas, né? Acho que a gente podia, então, começar com o verso, né? Para quem já está aqui. Sim, são E nós 9:06 já. escolhemos hoje o verso que é a imaginação dessa noite, que é a imaginação do escorpião, né? Quinta noite. Morte e vida, luz e treva. Olhos pacientes enxergam no caos o precioso alimento. Adormecido sonhando destruição. E acordei renascido em luminosa expansão. Nesta contínua luta de transmutação e superação, destilo a mais pura substância divina. Não sei como está sendo a experiência para vocês dos versos também, isso é uma coisa que me interessa muito saber, porque esses versos foram talhados com muito tempo, né, de construção meditativa ao longo das noites santas, e dentro de um conteúdo esotérico, que é o conteúdo do Prokofiev, e também com a ajuda de Edna Andrade, que nos trouxe muitos conteúdos das noites santas, inclusive ela foi minha professora dentro da formação biográfica, né? Então, é importante que vocês entendam que o nosso caminho, o meu e da Marília, para a catedral, é um caminho que a gente destilou mesmo esse conteúdo esotérico e se aperfeiçoou e se aprimorou, se apropriando dessa experiência em nós, né? E isso não anula os outros caminhos, complementa. E é algo que eu entendo, porque isso faz parte, talvez, da minha forma de ver, que a antroposofia, que o conteúdo esotérico, ele precisa estar acessível para qualquer pessoa. E muitas vezes, quando a gente entra em contato com algumas palestras do Prokofiev, às vezes a gente fica quebrando muita pedra, né? Porque é muito denso, e às vezes a tendência é a gente cansar e desistir. Então, vamos começar por algo que seja mais permitido, no sentido de viver a experiência, para depois absorver o conhecimento por outras fontes, mas nenhuma anula a outra, né? Fala, Melissa, por favor. Boa noite. Olha, eu quero dizer que eu estou encantada. Eu nunca tinha tido experiência com as Noites Santas, nem com interpretação de sonhos, nem anotar sonho, nada. Com isso, eu tinha medo de que eu não lembrasse dos sonhos, porque geralmente eu não lembro, mas tem sido muito vívido, muito intenso, eu lembro. E é muito interessante que parece que tem uma continuidade de uma noite para outra, ou tem elementos que aparecem nas noites, assim. As sincronicidades durante o dia são muito interessantes. No dia anterior, teve um dia que foi do Sagitário, né? E aí, no dia anterior, gente, um monte de mosquitos picaram meu braço. Nunca tinha acontecido isso, assim. E eu com o braço todo picado. E eu pensava, como é que eu vou botar a minha flecha? Porque meu braço está me coçando tanto, está me incomodando. Eu passei o dia, assim, extremamente incomodada, sabe? E aí teve um dia também que eu sonhei com uma coisa e aconteceu durante o dia o que eu tinha sonhado. Incrível. O meu sonho de hoje, eu sonhei que eu não conseguia enxergar de um olho e do outro olho a visão estava muito restrita também. Aí agora tu lês esse poema que fala do olhar também. É incrível. Está sendo assim muito profundo. Adoro os exercícios corporais também. Nossa, é maravilhoso, é muito gostoso. A minha dificuldade é interpretar os sonhos, eu não sei, mas por enquanto eu estou só anotando, não estou me preocupando em interpretar, porque eu não sei mesmo. Mas não saber é bom, senão a gente entra tudo para a cabeça, vai para o intelecto, para a racionalidade, anota, vivencia, e saiba que nós vamos estar todos os meses elaborando juntas também, né? É muito legal te ouvir, Melissa, porque eu acho que, para mim, o grande impulso de estar à frente, né, junto com a Lu,
uma jornada como essa é espalhar a notícia das Noites Santas, né? Que isso existe, que isso é para qualquer pessoa que esteja querendo trilhar um caminho de autoconhecimento, independentemente de teorias, né? Acho que um dos grandes brilhos da catedral, se posso falar assim, né? Nesses 3 anos em que a gente tem feito essa jornada, é trazer um caminho muito autoral, né? Luciana, por muitos anos, percorreu todas essas teorias e trouxe um caminho autoral pelas pedras. Eu, diante de todo esse conhecimento sobre as Noites Santas, fui vendo aonde que isso me tocava, né? E fui experimentando isso no meu corpo, e é isso que eu trouxe para vocês nos vídeos, mas muito mais, muito além do que o caminho que a Luciana fez e oferece, o caminho que eu já experimentei, né, nos menos anos, mas alguns anos eu ofereço, é a oportunidade que cada um possa trilhar esse caminho a partir de si. E aí, aquela frase com a qual a gente abre o material, e a gente sempre traz, né, aquela frase do Steiner que ele fala, se a gente estiver vigilante, não passará um dia sem que aconteça um milagre. Eu sinto que estar alinhado à jornada das Noites Santas é muito um alfabetizar-se nessa linguagem dos milagres, que passa pela sincronicidade, que o Jung tanto fala, que passa pela fenomenologia, né, de estar aberto ao que se apresenta na minha fenomenologia, tanto da noite dos sonhos, quanto ao longo do dia, né? E tudo isso diz sobre mim, eu, a pessoa que sonho, né? E depois, na interpretação de sonhos, se eu estou exercitando isso ao longo das noites, na hora de interpretar esse sonho, é mais um passo para isso. O que esse sonho diz sobre mim, a pessoa que sou o sonhador, que sou o construtor dessa catedral. Eu me volto, a fenomenologia ela fala comigo, a partir dos meus signos, dos meus sinais. Então, se já tá bom, ao longo da jornada agora a gente vai se azeitando, vai se aquecendo, então vai ficando mais fácil de anotar os sonhos, de lembrar. Parece que é como uma musculação mesmo, você vai se aquecendo, o músculo vai ficando quente, aí você vai pegando o jeito, né? Já deixa o lápis ali, já sabe que pode acordar e anotar daquele jeito. Então, a tendência é preencher mais páginas a partir de agora. E quando a gente começar realmente a percorrer esses sonhos e as coisas vão fazendo sentido, isso vai trazendo muita confiança de que a gente tem uma guiança, de que a gente não está sozinho. Acho que esse também é um dos grandes mensagens que eu gosto de passar com essa jornada, né? Que a gente vai percebendo que a gente não está sozinho, que a gente tem guiança, que a gente tem quem está vindo junto com a gente, nos ajudando quando a gente se abre para receber, sabe? A Alana quer falar. Pode falar. Oi, gente. Que gostoso ver vocês aqui, apesar que eu não estou conseguindo abrir a minha câmera, mas é muito gostoso olhar para vocês, que a gente se relaciona a todos os momentos, né? Muito obrigada, Lu, muito obrigada, Manu, por esse espaço tão genial que vocês criaram. É meu 3º ano também aqui, e cada ano eu fiz com um grupo. Confesso que eu estranho quando eu não ouço a voz da Mirna, que a Mirna, né, fala os versos daquele jeito tão melodioso, né, leva a gente para o campo do sonho com a voz dela, né, mas assim, eu estou achando incrível a condução, a minha condução, então, né, o meu caderno é o mesmo, e eu estou assim, vivendo uma coisa muito diferente. Eu sou muito sonhadora. E eu não estou sonhando. E o que está acontecendo? Eu estou vendo uma ordem no meu caderno diferente. Eu percebo que quando eu não sonho, durante o dia, pelo menos, eu fico com os olhos mais fechados. E aí eu começo a entender o que o entorno, o que eu estou fazendo hoje. Será que hoje vai ser o mês de março? E aí eu comecei a fazer, já que eu não tenho sonho, eu comecei a lidar com a luz do dia, como sendo a luz do meu caminho, que vai me guiar, né, pelos meses. Então, eu estou fazendo a metáfora do dia como sendo a metáfora dos meses, por não ter o sonho. Eu teria muito mais coisas para dizer, sem dúvida, mas eu acho que o espaço aqui é para todos, e é esse
Para mim, essa é a minha fala mais importante. Meu nome é Lana e eu falei com muito amor. Muito obrigada. Obrigada, Lana. E isso que você fala é importante também a gente perceber. A Renata está dizendo também que estava lembrando dos sonhos e chegou às Noites Santas e não lembrou. Existem, talvez, no mínimo, 2 razões que eu vejo para isso estar acontecendo. Primeiro é a ansiedade de lembrar, né? Isso. De lembrar nos coloca numa trava também. A outra é que talvez não precise lembrar se você está fazendo o trabalho consciente durante o dia. E olha que bacana isso. Se eu estou conscientemente construindo um caminho, né? Pode ser que eu não precise tanto do sonho para me indicar esse caminho. Faz sentido isso para vocês? Por isso que eu falo, essas morning pages que a Julia Cameron indica dentro do caminho do artista, é bárbaro, porque se isso vira um hábito de manhã vocês escreverem no mínimo 3 páginas e deixar o fluxo dos pensamentos chegar, vocês vão encontrar recados desse inconsciente, dessa noite, desse processo inconsciente, e levar isso conscientemente junto com os temas zodiacais no corpo, com o estar em mim e com as pedras, né? Que eu acredito que, assim, eu queria falar isso também, assim, embora necessariamente a gente possa não ver nenhuma relação, eu consigo ver, depois desses anos todos, o quanto que cada pedra dentro do caminho arquetípico, ela se complementa como um todo até o final, né? E vai limpando o campo. Hoje a gente está na 5ª, mas vocês vão perceber claramente, depois que a gente atravessar a noite do dia 31, como que aquilo limpa, gente. Porque a gente entra na pedra filosofal e vai limpando num nível, assim, de transcendência mesmo, sabe? Os sonhos, mesmo que eles não venham todo dia, mas quando eles vêm, eles podem vir um dia das Noites Santas. Ele vem com uma qualidade de ouro, né, Marília? Sim. Bárbara tinha feito uma pergunta, Marília, sobre alguma dica para lembrar dos sonhos, né? Bárbara, não sei se você viu, a gente tem um e-book para ajudar nesse caminho também de lembrar dos sonhos, mas a gente pode falar sobre isso também. Quer falar, Marília, um pouco? Ó, não sei se me no e-book tem uma dica que é quase uma simpatia, mas para mim, para mim funciona. Então, que é até uma dica do próprio Siddhartha Ribeiro, aquele neurocientista que estuda os sonhos, que a gente gosta muito de citar, porque ele traz esse lado científico, né, de alguém que está estudando como o cérebro funciona e para que servem os sonhos, né? Então, tem um trechinho ali no e-book que a gente até transcreve uma citação do livro dele, O Oráculo da Noite, e ele fala que é para a gente entrar quase num mantra, assim, né? Antes de dormir, você fala, eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou lembrar. E um outro psicólogo junguiano, que foi o meu mestre lá, aos 18 anos, ele me deu uma dica que eu usei por muito tempo, até isso virar um hábito, que é você levar um copo d'água, deixar um copo d'água ali na mesa de cabeceira, e você toma metade, né, dele antes de dormir, e aí ao acordar a outra metade. Não é a água que vai fazer nada, mas é essa intenção, né? Pensa que a gente está atravessando 2 portais, né? Ao dormir, eu entro para o portal do inconsciente. Então, quanto mais consciência eu trouxer para essa travessia no portal, mais eu entro com consciência e intenção para esse mundo dos sonhos. E o outro portal, ao acordar também, eu estou saindo do mundo do inconsciente para esse mundo da consciência desperta, da consciência de vigília. Então, transitar por esses portais com o máximo de consciência e lucidez. Então, o copo d'água, assim, parece uma mandinga, mas ele é mais, assim, uma forma de ancorar essa intenção. São exercícios para ir intencionando lembrar, e é hábito. Quando a gente começa, parece difícil, e depois a gente vai realmente aquecendo, vai se familiarizando com isso. Eu percebo que
para mim, eu não consigo anotar os meus sonhos diretão o ano inteiro. Eu tenho meio sazonal, assim, claro, nessa fase das Noites Santas. É uma intenção muito especial. Tem alguns momentos do ano em que eu acabo deixando isso de lado e depois volta, e toda vez que volta é esse processo, assim, no começo vem um pouquinho e depois, quando vê, tá... O próprio Siddhartha fala isso no livro, não me lembro se é nesse trecho que a gente cita, mas assim, você separar um caderno, você intencionar para anotar, no final você vai estar tendo ali aquela cachoeira de sonhos. Outras coisas que a gente fala também, cuidar da alimentação, claro que, né, bebidas alcoólicas influenciam, né, remédios, muitas vezes para dormir, que dão aquela dopada, eles realmente vão cortar um pouco o canal com esses símbolos que vêm do inconsciente. Então, tomando todos esses cuidados, tem muita tranquilidade de que vai vir, né? Essa familiaridade com essa linguagem vai chegando aos poucos, mas com muita tranquilidade também de que a gente consegue extrair o que precisa vir para nós, porque às vezes é uma palavra, a Luciana sempre fala que eu ia isso, falar né? isso, Uma palavra que vem é aquilo que você precisa para depois enfrentar o seu mês, para receber ali alguma inspiração para o seu mês. Então, ficar na cama, a hora que desperta, não sair levantando, fazendo as coisas, exercitar também essa colheita da noite, como eu acordo, com que sensação eu acordo. Eu gosto muito de colocar uma mão no peito e uma mão no ventre e respirar um pouco e sentir, fazer como se fosse um scanner, sabe? Como que eu tô acordando? Como que a energia está circulando no meu corpo essa manhã? Tem ansiedade, tem tranquilidade, tem angústia, tem entusiasmo, tentar trazer palavras. Às vezes vem uma música, gente, às vezes eu acordo com a música na cabeça. Vocês devem acontecer, vai olhar a letra dessa música. Vai olhar a composição, vai olhar a época em que essa música foi composta, de qual nacionalidade ela é, e o que ela revela, porque ali não precisa do sonho, tem algo ali que está por trás, né? Laura quer falar, mas eu quero só trazer uma coisa antes, Laura, que é a seguinte: essa noite eu sonhei muito, 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 anotei um monte de coisa, aí de manhã eu acordei e veio uma frase, porque eu anoto dormindo, tá? Eu já depois de 20 e tantos anos, eu deixo o caderno do lado, debaixo do travesseiro, e eu vou escrevendo. Eu já tenho uma métrica própria. Aí de manhã eu acordo, escrevo mais ainda e vou ler o que eu escrevi, vou pensar. Às vezes está um garrancho, eu não sei, mas às vezes eu consigo pegar a maior parte das coisas. Só que de manhã veio uma frase, que é: o caminho pode ser simples. Aí eu li o sonho todo, e do sonho todo, para mim, o mais importante foi essa frase que veio de manhã. Não era o sonho, porque com o sonho eu sonhava com um amigo que falava comigo: não, vamos simplificar, você está complicando, você está querendo... Eu estava dando uma aula em chinês, em chinês. Aí eu falei, ele fala: não precisa ser em chinês, fala em português mesmo. Aí, então, o que isso está contando para mim, bem na noite de Escorpião, né? Vai lá nas profundezas, fica lá, né, martirizando na escuridão. Não, voa, pode ser mais leve, pode olhar de cima, pode, né, simplificar. Então, eu fiquei com a frase. E isso, gente, é uma questão da gente ir realmente destilando o caminho, sabe? Música é muito legal, Mila, porque as músicas, elas contam coisas de uma outra transcendência também. Fala, Laura. Peraí, deixa eu tirar o mudo. Boa noite a todos. Primeira vez que eu faço, né, esse caminho. E uma coisa que eu tenho notado numa certa ansiedade é que durante a noite eu acordo várias vezes assim, com a preocupação de voltar a dormir para voltar a sonhar. E eu não consigo fazer esse exercício que você fez de já anotar dormindo, porque eu acho que esse movimento vai me despertar e isso vai me atrapalhar. Só que às vezes eu consigo voltar a sonhar. Mas uma coisa que tem me incomodado um pouquinho é que durante o sonho eu já fico perguntando o significado e parece que eu fico mais ansiosa ainda. Eu falo: mas por que isso aqui está aparecendo? Eu não sei se isso é normal. Isso me causa uma estranheza, assim, porque... É normal para a primeira vez.
Para quem está fazendo a primeira vez é normal. Então, fica tranquila que você está quebrando pedra, como todo mundo que já começou. E talvez o que isso revela sobre você, né? O quão você está exigindo de você, já que de cara as coisas venham com grandes revelações. Então, talvez tenha um pouco mais de, né, de leveza, né? O caminho pode ser mais simples, foi a minha frase de hoje. Certo. Obrigada. A Karina também colocou aqui, comigo acontece muito de acordar com uma música na cabeça ou acontece frases durante o sonho. É maravilhoso isso, porque aí... E outra coisa, gente, a Marília estava falando uma coisa, quando a gente sonha com alguém, esse alguém é uma parte sua, do seu self, que você vai descobrir. Então, por exemplo, sonhei com o Gusti, que é esse meu amigo, que a gente fez até ano passado, ele é especialista no calendário maia, no Tzolk'in, e a gente fez uma experiência das Noites Santas com o Tzolk'in, né, com as perguntas das 13 luas. E aí eu sonhei que ele falava comigo, que podia ser mais simples e tal. E ele vive falando isso, porque o meu Kim é espelho magnético duplo. Então eu fico sempre querendo refletir, refletir, refletir. Então, não é o Gusti, é o que ele conta sobre mim, que é uma parte minha, tá? Então é importante a gente também pensar, de analisar o sonho a partir dessa perspectiva de quem que é esse outro que eu estou sonhando, mas o que ele representa para mim, né? Então, a frase que tem sempre que vir é quem que é esse outro para mim, o que ele representa para mim, não quem que ele é. Agora, não se assustem, de verdade, se durante o mês referente ao sonho, vocês sabem que a gente está sonhando cada noite, a quinta noite é mês de maio, a sexta noite é mês de junho, né? Mas não é na ponta da faca também, não. Pode ser que você sonhe com uma pessoa que está referente ao mês de maio, mas ela aparece em junho. Isso pode acontecer, as pessoas, elas acontecem no campo mesmo, sabe? Assim, é impressionante, assim, eu sonho com gente ao longo desses 20 anos, assim, que às vezes eu não vi durante anos, e naquele mês que eu sonhei, ou perto daquele mês que eu sonhei, essa pessoa reaparece, né? Ou reaparece a partir de um encontro físico, ou reaparece virtualmente, ou reaparece numa situação em que ela escreveu um livro e ela aparece de novo pelo livro, sabe? Então, fiquem atentas, né? Ficou claro essa questão de anotação, como que pode ajudar, Bárbara? Te ajudou? E a Maria Emília colocou, a gente tem a bibliografia toda, né, Marília? A bibliografia está nos presentes. Isso. Tem uma lista ali de todos os livros, as obras que nos inspiraram, né, e nas quais a gente se baseou. Tem Ana uma Cláudia pergunta. Queria sentir as pedras aqui, eu também. Eu tenho algumas pedras, eu tenho algumas que eu consegui, mas não todas estão polidas e cúbicas, né? Então, tem umas que estão brutas ainda, e tem umas que são caríssimas, por exemplo, esmeralda, caríssima, né? Então, a gente vai criando possibilidades. Fala, Marília. A Areta tinha me mandado algumas perguntas aqui, e eu falei para ela entrar e eu vi que ela entrou. Vou responder as perguntas dela. O livro de receitas, já escrevi lá no nosso comunicação, lá pelo aplicativo também. Ele está nos presentes. Nos presentes ele chama Autocuidado pelo Zodíaco, né? É uma sugestão de autocuidado que vocês podem fazer não só nas Noites Santas, mas uma outra sugestão seria ao longo daquele mês, né? Então, no mês de janeiro, fazer o escaldapés, experimentar o escaldapés, no mês de fevereiro, experimentar a massagem das panturrilhas, também para não ficar muita coisa para esse período que já é bastante exigente, né? E essa era a outra pergunta da Areta, o que eu faço com tanta informação? Pensa assim, bom, a frase da Lu, né? Esse menos é mais, esse dá para ser mais leve, principalmente quem está fazendo pela primeira vez, né? Melissa já trouxe, pensar que não precisa ser tudo, né? Esse ano, a gente, claro, quer dar o nosso melhor, né? A gente, por nós, a gente faria até mais conteúdo, mas tem um enxugar para tentar trazer uma essência,
Acho que a ideia de áudios e vídeos, além do texto, vem como complemento, né? Então, se você se conectou com os vídeos, siga assistindo. Se para você ficou muita coisa, o texto ali, meu e da Lu, ele tem uma base, uma condução ali de tudo que a gente traz, mas tentar navegar com tranquilidade. O Rodrigo tem essa frase que eu gosto muito, que é assim, a gente não precisa entender o que está no aplicativo, a gente precisa navegar por ele, se surpreender com o que vem ao nosso encontro e ter uma certa tranquilidade de o que precisa vir para mim naquele dia, virá, né? Então, se não deu tudo... Ih, a Lu caiu. Ah, voltou. Desculpa, não... gente, eu tô tá oscilando a internet aqui, tá? Mas Agora tá boa. tá. Então, ter essa tranquilidade, vai estar tudo ali, né? Se teve um dia que você não conseguiu percorrer tudo, vai ficar ali para olhar depois também, né? Vai ficar ao longo dos meses para ir retornando. Então, navegar por esse conteúdo com uma certa serenidade, uma confiança de que o que precisa vir para mim naquele dia, eu vou receber, ou às vezes, como disse a Melissa no começo também, vou receber, às vezes, com um encontro com alguém, contemplar alguma cena da natureza, e então tá aberto, assim, não tanto com a cabeça, sabe? E navegando mais com o coração também. Acabou as perguntas da Areta, porque tem algo aqui que eu acho importante falar sobre sonhar Vai com lá. doença. Então, sonhar com doença, com acidente, né? Tem muita gente que sonha com acidente. A gente, de novo, não são sonhos proféticos, gente. Não é para ficar com essa imagem da profecia do que vai acontecer, até porque nosso pensamento ele gera movimentos no destino. Então, vigia os seus pensamentos para que isso não se transforme numa predestinação. Aquela história, veio o ovo, veio a galinha antes, né? Então, o que a gente acredita, a gente cria. Isso é uma das coisas as pedras mais importantes da catedral para mim, é o amor, confiança em mim, o amor, confiança no outro, o amor, confiança em Deus. Vocês vão perceber que tem uma métrica, né? Começa com a pedra bruta, o amor, confiança em mim, o amor, aceitação em mim, o amor por mim. Aí nós já estamos lapidando a pedra, o amor pelo outro, o amor, aceitação do outro, o amor, confiança no outro, e depois a gente entra no amor ao sagrado, ao divino. E aí todas elas falam o seguinte, a confiança é criadora, assim como a desconfiança também. Então, quando a gente sonha com a doença, quando a gente sonha com um acidente e tal, o que o meu inconsciente está falando? O que Jung diria, né? Jung diria, fica atento, pode ser um sinal de que você naquele mês pode estar desgastado, então cuida da sua saúde previamente. Existe um calendário astrológico, a minha astróloga faz isso, ela manda as curvas da minha vitalidade ao longo do ano a partir das forças zodiacais da minha carta natal. Então, é claro que a gente vai ter tendências ao longo do ano em que a nossa energia vital, mental, emocional, ela oscila também. Então, quando você percebe que no sonho de Noite Santa pode vir um recado de que naquele mês você pode estar mais frágil, se previna disso, diminui a carga de trabalho, descansa mais, se alimenta melhor, né? Isso é uma dádiva, a gente poder preparar o caminho para que a catedral esteja erguida, para a gente poder entrar em caminho de devoção. A devoção a si mesmo, né? Faz sentido para vocês? Depois eu posso compartilhar, é a Xênia, ela faz esse caminho das curvas, ela é muito boa nisso também. Quer falar, Melissa? Sim, eu fiquei com uma dúvida, né? Eu tinha comentado antes que alguns elementos aparecem assim recorrentes, e aí eu estava comentando que sonhei isso, né? Que eu tinha perdido a visão de um olho, e do outro olho eu enxergava muito pouco. E aí eu lembrei que 2 noites atrás eu sonhei com um cachorro que enxergava de um olho só, ele era cego do outro olho. E aí, durante o dia, eu estava passeando no parque e vi aquele cachorro, que era cego de um olho. Eu nunca tinha visto na vida. E vi aquele cachorro.
mas são elementos recorrentes, a perda da visão aparecendo 2 noites, assim. Eu acho que é algo que eu Isso devo... é maravilhoso, isso que você falou. Gente, temas, o fio, vai dar para a gente falar mais disso no dia 7, quando acabar a mandala toda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos esses anos, em 20 e tantos anos de sonhos de Noite Santa, todos os anos eu percebo que os sonhos eles vão criando umas camadas de temas que vão se complementando. E, de repente, você descobre que são capítulos e que você tem um tema para aquele ano. Tem um tema para ser desenvolvido naquele ano. E que bom, porque não são 13 temas, entendeu? Então, por isso que a gente sobreviver até a 13ª noite, né? Persistir durante todos os dias e todas as noites, é encontrar um fio que te orienta e fala, o meu norte é ali, essa é a minha bússola, eu vou cuidar disso. Né? Então, para mim, já está vindo. O amor vive na fresta, o caminho pode ser mais simples, né? Eu já estou elaborando esse caminho de menos é mais, né? Vai pelo que é possível, não fica nessa coisa tão abrangente. Enfim, o ano passado o tema era muito um caminho, olhar mais para os jovens, olha para os jovens, olha, todos os sonhos tinham jovens, né? Em algum lugar tinha um jovem para eu olhar ou estava olhando para mim. Aí eu percebi que eu tinha que estar mais focando o meu trabalho um pouco mais em como que eu vou lidar com a juventude a partir de agora, porque eu estou envelhecendo e eu quero cuidar desses herdeiros, né? Quero deixar um pouco mais de força para os herdeiros do mundo, do planeta. E estou me dedicando. O aplicativo Estar é das sementes que eu quero deixar para os jovens, né? Não estou excluindo ninguém aqui, todo mundo está incluído, mas eu quero realmente que vocês entendam que eu fui seguindo um pouco a partir disso, junto com as minhas revelações dos sonhos. Tinha uma coisa importante que eu quero trazer, que é o seguinte, o caminho zodiacal que a gente faz na Noite Santa não é o caminho da astrologia. Eu trouxe o exemplo da minha astróloga como carta astrológica, porque, claro, eu também trabalho todos os anos com o meu mapa, a partir das minhas casas e de como que os planetas e o zodíaco vai girando nessa roda, mas não tem que relacionar astrologia com Noite Santa, tá? Eu posso compartilhar, sim, o telefone da Xênia e o contato dela, inclusive eu acredito que ela está inscrita também, que ela sempre está, mas, enfim, é só para vocês entenderem que não é uma coisa que depende da outra, tá? O que mais? Sobre o aplicativo, vamos aproveitar o Rodrigo aí, ó, e quem chegou agora, eu queria que vocês entendessem também que a gente está em construção e que qualquer informação que venha sobre o aplicativo, que a gente tem noção de que tem muita coisa para melhorar ainda, a gente acabou de nascer, né? Então, vocês são as primeiras grandes representantes dessa obra que se chama Estar, né? Da constelação Estar. Então, eu agradeço demais vocês estarem contribuindo, interagindo e postando as imagens, os sonhos. Isso para a gente, assim, me dá uma alegria. A Marília falou a mesma coisa, é a parte alegre, assim, quando a gente entra para responder vocês, para curtir, para compartilhar e ver que vocês estão interagindo, porque a ideia é essa, criar uma comunidade calorosa, sonhadora, né? E por isso que a gente também tem que lidar com as questões da ferramenta, né? A ferramenta do aplicativo, que ainda está em processo de construção. E o Rodrigo está aqui para ajudar, se vocês estão com dúvidas, se estão percebendo algum bug, alguma coisa que possa ser trazida aqui para ajudar no desenvolvimento, né? E que o Rodrigo possa ajudar. Eu queria falar umas coisinhas que eu anotei aqui sobre os sonhos, se vocês quiserem ir escrevendo ou se colocando para fazer essas perguntas sobre o aplicativo, enquanto isso. Sim. Uma é uma sugestão, né, para quem quer elaborar melhor os sonhos, quando acorda, quer lembrar, além de escrever, uma outra forma é desenhar. Para o ano passado, a gente fez desenhos mês a mês, né, cotejando o que sonhou e o que viveu, e para esse ano eu estou desenhando todos os sonhos já agora, né, nas Noites Santas, e eu percebo que às vezes no desenhar vem uma escada, esse ano muitas escadas, é engraçado, né, porque
na imaginação do zodíaco, a gente está subindo uma escada, e meus sonhos esse ano são só descendo a escada. E aí vem a escada, às vezes, no desenho, então isso também pode nos ajudar a nos conectar com essa imagem, né? Pensar que os sonhos são imagens. Steiner quer que a gente cada vez mais pense por imagens, né? Nos familiarizemos com essas imagens. Então, desenhar pode ajudar quem está com dificuldade também. E sobre o sonho não ser oráculo, né? Não é uma premonição. Ou eu vou citar de novo o Siddhartha Ribeiro, neurocientista, ele fala nesse livro dele que até os animais sonham, os mamíferos sonham muito, né? E eles sonham como antecipação de cenários, né? Isso ele foi percebendo na pesquisa, inclusive com aves, mas principalmente com mamíferos. Antecipação de cenários. Então, o sonho também é um momento ali de exercitar possíveis cenários do que pode acontecer, né? Teve um ano que foi 2019, em que eu sonhei com meu filho do meio em todas as noites santas e tragédias, assim. O cachorro atacava ele, eu o perdia. Então, para mim, o que veio daquele ano? Eu preciso ficar muito atenta para esse filho esse ano. E realmente foi um ano em que ele me demandou muita atenção. Nada aconteceu de tragédia com ele, graças a Deus. Mas eu também não terminei as noites santas preocupada que uma tragédia fosse acontecer, né? Esse ano eu preciso olhar com mais carinho, com mais cuidado para esse filho. Ele está me chamando que ele precisa ser olhado, sabe? Perfeito, comigo a mesma coisa. Então, a gente pensar isso, que os sonhos eles estão nos convidando a olhar para determinados caminhos. Às vezes são dicas, inclusive, de trabalho. Assim, se você acorda de manhã e vem um trabalho para você fazer, anote e acredite mesmo, sabe? A gente pede tanta ajuda, de repente a ajuda vem e você fala, mas isso? Mas será? Mas vou ter que sair da minha zona de conforto, ninguém vai querer. Então, acreditar também, assim, botar uma fé nisso que vem da noite, sabe? Posso falar? Você terminou? Sim. Então, eu queria falar sobre isso também, assim, às vezes a gente sonha com uma pessoa quando a gente está elaborando uma pedra em relação ao amor pelo outro, né? Amor, aceitação, amor, confiança, amor, respeito, enfim. Eu acho que aí vale a pena olhar para essa pessoa que você sonhou também como algo que você pode liberar dentro do campo astral, de alguém que você precisa talvez ter um papo mesmo, alguém que do passado ficou no seu inconsciente como um assunto pendente. E não necessariamente você tem que procurar essa pessoa, você pode escrever uma carta para ela, uma carta que fique guardada, uma carta que você libera aquele assunto, né? Pode ter momentos em que você queira procurar essa pessoa e esclarecer, mas conversa primeiro com essa pessoa dentro de você, o que ela representou na sua biografia, o que ela trouxe para você como aprendizado, e se existe alguma mágoa, alguma coisa que precisa ser perdoado, algo que precisa ser dito, às vezes essa pessoa até já morreu, né? Então, assim, eu tinha escrito aqui, que era uma dica que eu ia dar, que vocês escrevessem cartas. Cartas para o seu eu do passado, cartas para esses personagens que aparecem, né, dialogando com eles, e, de repente, até cartas para essas pessoas que tenham uma história na sua biografia e que você precisa, de alguma forma, elaborar a pedra do amor daquela situação. Faz sentido para vocês? E isso é muito curador, gente. Assim, eu acabei de terminar minha pós em Jung, né? Foram 2 anos e meio. E outra coisa que eu queria falar, é muito lindo quando o Jung fala que os sonhos maiores pioneiros nessa questão de olhar para os sonhos como um caminho de elaboração do inconsciente, que a gente acessa, sim, linhas atemporais, né? E que a física quântica hoje, a neurociência explica que a gente, sim, consegue acessar linhas de tempo fora da cronologia do presente, né? E tem até experiências de quando você choca 2 objetos dentro de um negócio X lá dos cientistas lá, que esse objeto ele vai para o passado.
existe essa experiência no YouTube, você pode procurar depois, eu posso perguntar para quem me falou, que quando você choca numa velocidade X, esse objeto vai para o passado, depois eles começaram a perceber que tem algumas projeções de futuro. Então, é interessante pensar nisso também, que o sonho, quando a gente sai a partir de um movimento do tempo e espaço, consciência, razão, intelecto, a gente viaja fora do tempo e fora do espaço quando a gente está sonhando também, tá? Então, a gente pode acessar no campo anímico espiritual pessoas e experiências que a gente precisa limpar para continuar construindo a nossa catedral de forma adequada, sem uma trinca, sem uma rachadura. O amor vive nas fendas, né? Alguém falou de bebê, a Ju está falando aqui dos bebês, e alguém falou de amamentar. Eu sonho muito com bebê, gente. Isso não engravidei nenhuma vez. Não engravidei nenhuma vez. Porque não é bem assim. O que o bebê representa? Algo novo, né? Ficar grávida, ter um bebê, pôr o bebê no peito, é algo novo. É algo que você está parindo, é algo que você está criando e gerando. Que novo é esse? Só você vai poder saber e elaborar, né? O que mais, gente? A gente vai até mais 15 minutos, tá? Para ficar um encontro orgânico, para vocês poderem sonhar também, fazer Lu, higiene também. eu acho que a gente precisa falar dessa ferramenta, que é o Future Me, aquela ferramenta para enviar um e-mail, né, para Eu vou daqui 3 escrever sobre isso meses, também. para daqui um Isso. ano. Eu Quer falar um vou pouco lembrar. disso? Você podia... Não, eu vou falar no aplicativo amanhã, mas você podia... o endereço. Existe um e-mail, gente, que chama futureme.org, né? Você escreve aí, Rô. E você pode escrever um e-mail para você mesmo, no futuro. E você recebe o seu e-mail de você mesmo. Tá aí, ó. Tá aí, eu vou copiar, depois eu vou pôr no... Você pode pôr também, Rô, lá na atualização, né? Você escreve uma carta para você no futuro. Então, se você quer lembrar, assim como o aplicativo vai te lembrar o que você sonhou, você também pode escrever para o seu eu do futuro onde você gostaria de tomar atenção naquele mês, naquela semana, naquela data, né? Então, pode ser um bilhetinho, pode ser um diálogo maior, pode ser um texto, enfim. É uma dica também, o Future Me, tá? Não paga nada, você já manda o e-mail e ele imediatamente já fica na caixa lá. Você esquece dele, um dia você recebe um e-mail seu. Eu acho isso muito legal também. O aplicativo é um filho também, né? É um bebê que nós estamos de plantão aqui, todo mundo. Né? Dia e noite, assim, na primeira noite que o Star nasceu, eu fiquei igual mãe, assim, que tinha parido, assim, eu não dormi, fiquei igual mãe mesmo. Que mais? Eu queria falar da mandala. Eu não sei se vocês sabem, ou se vocês lembram, que eu fiz uma pasta dentro do primeiro book das mandalas para contemplar, que lá na página 11 começa a ter mandalas projetadas para você, não é texto mais, não é dica de fazer mandala na natureza, mas são mandalas que você pode olhar para elas. E tem a playlist também, mas aí não seria a playlist com músicas cantadas, seria uma playlist que a gente pode fazer a playlist de contemplação. Rodrigo, dá para ter 2 playlists? Então, porque todas as músicas que eu usei nos áudios, e mais algumas, eu coloquei como ondas, são músicas que elevam um pouco essas ondas cerebrais, elevam não, elas trabalham com as ondas cerebrais, são músicas de sons que já foram estudados e que ajudam a manter uma vibração neural mais relaxada. Então, eu podia fazer uma pasta que vocês pudessem também, eu posso preparar isso hoje, Rô. Ela já está pronta, eu te mando o link e a gente põe lá quando der. Vocês podem contemplar as mandalas, todo mundo encontrou? Na página 11, depois vocês podem olhar. E vocês escolhem qual que é a mandala daquele dia, eu acho que eu fiz 13, tem uma para cada dia, mas vocês podem repetir. E olhar para aquilo, deixar aquilo emanar, aquilo já abaixa um pouco as ondas cerebrais agitadas e ajuda a dormir também, né? Ajuda a acalmar.
Não sei como estão sendo os áudios para vocês. Cada ano eu gravo áudios diferentes. Gostaria que vocês me dessem feedback sobre os áudios. Eu fico sempre insegura se eu não estou invadindo vocês com a minha voz. A palavra é essa. Eu tenho medo de ser invasiva. E cada ano eu faço de um jeito. Então, eu queria, quem já fez a catedral, Marília, você está escutando meus áudios? Depois você me conta. Sim. Aqui já, quem que escreveu aqui, que não consegue nem escutar até o fim, porque já vai Dorme. Ah, então embalando, tá a bom. Roberta, é isso mesmo. Comigo acontece às vezes também, de já ir dormindo. Acho bom saber disso, porque eu tento fazer de uma forma que vai relaxando e não acordando vocês. E é muito intuitivo. Eu preparo um roteiro, de repente eu começo a falar, gente, é pura intuição, canalização, e eu tento fazer de uma forma bem amorosa também. Ainda é um caminho em construção, né? Eu não tenho esse fair play que a Marília tem de ir para o vídeo, e parece que eu sou muito extrovertida, mas o meu perfil é introvertida, tá? Eu faço um esforço danado para ficar exposta, mas é verdade. Vocês podem acreditar que eu não sou uma pessoa assim tão facilmente de ficar exposta, não. Fazer live, essas coisas para mim é ainda quebrar pedra. Já que estamos aqui abrindo o coração, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu estou muito feliz com esse encontro de hoje. A gente previu esse encontro pensando em possíveis dificuldades que vocês estivessem encontrando, né, para ajudá-los nos caminhos da tecnologia. E estamos aqui há quase uma hora falando sobre sonhos, escutando os sonhos de vocês, como está sendo. Então, eu confesso que eu fico assim, nas nuvens, sabe? De saber que essa parte que a gente estava mais ansioso, de que quem deu um voto de confiança e navegou pelo aplicativo está conseguindo achar os caminhos, né? E aproveitá-los. Então, eu estou assim, deliciada. Hoje eu vou dormir super feliz de estar compartilhando aqui com vocês. Acho que esse era uma coisa que nos outros anos a gente não conseguiu fazer, né? E ao longo da jornada, esse encontro de meio de jornada, para mim, ele é muito importante no sentido de que realmente são 13 noites, é bastante. Então, quando a gente se olha e vê, nossa, a Kátia, a Melissa, a Roberta, a Thelma estão ali também, então a gente vai se fortalecendo entre nós, porque, claro, ali na hora da noite, na hora do acordar, a gente está sozinho, né? Mas aí a gente lembra que a gente está junto, né? A Luciana falou no começo, acho que muitos ainda não tinham chegado. É uma alegria nossa ver que entre vocês já tem rolado uma interação, que às vezes alguém faz uma pergunta, até eu, Luciana ou Rodrigo chegarmos, vocês já se responderam, já se ajudaram. Para mim é uma grata surpresa, assim, ver essa comunidade se formando de uma forma tão fraterna, sabe? Sim, eu também estou muito agradecida, assim, eu sinto que a gente está erguendo realmente templos, e a Terra precisa disso, né, gente? O mundo precisa dessas catedrais de amor, e obrar isso, ser operária disso, para mim sempre foi o sentido da minha vida, assim, de verdade. Na história toda da minha vida, assim, eu me via como uma operária, e hoje estar fazendo esse caminho com vocês me emociona, de verdade, assim, eu fico emocionada. E quero colocar também uma coisa que eu acho importante, é que a gente possa lembrar que dia 31 tem um desafio aí, que é o Réveillon, né? E que, claro, não é para ninguém deixar de curtir, ninguém deixar de tomar o seu champanhe, ninguém deixar de viver e celebrar esse último dia do ano, mas lembrem-se de também, antes de dormir, fazer um caminho assim de liberação e de intenção, né? Pode ser que não dê para escutar o meu áudio no dia, mas preparem-se durante o dia 31, intencionem o dia 31, porque é exatamente quando a gente começa a desviar um pouco, e é mês de agosto. E lembra que a gente entra mês de agosto falando, é um mês que fica, né, vendo uma série, eu não vou usar a palavra, porque eu não gosto daquela palavra, mas todo mundo coloca, mês de agosto é o mês do...
que rima com ele, né? E aí também é uma metade do ano que começa uma época desafiadora, que é Micael, né? Que é o arcanjo que vai lutar contra o dragão. A gente entra numa época que a gente já começa a olhar e a prever alguns desafios. Então, cuidado, porque é a época que realmente a fenda da distração começa a chegar. Geralmente, a minha experiência é que depois do dia 31 a gente tende a relaxar no processo. Só que aí a gente se arrepende depois, porque chega no meio do ano, a gente vai lá procurar e fala, não anotei o sonho, não me preparei para o sonho. E aí vem o dragão do desconhecido, porque eu não me preparei, né? Então, cuidem bastante dessa noite do dia 31, né? Do dia 1, do dia 2. Eu amo quando o ano passa e começa a vir sonhos da Pedra Filosofal. Ai, é tão maravilhoso, gente. O dia 6, então, para mim, vai ter um ritual, assim. Eu vou mandar para vocês o ritual do ouro, da mirra e do incenso. É delicioso, assim. Eu amo mais o dia 6 do que eu amo o dia 24. Eu tenho uma coisa com a Epifania, assim, com os 3 reis, assim, que é de uma potência muito grande. Porque é a síntese do ano todo. E aí a dica final é a mandala. Lembra que eu falei no primeiro encontro, não sei quem todo mundo escutou o primeiro encontro ou sabe, eu falei que as mandalas para colorir, elas foram escolhidas com 12 partes. Elas são traçadas em 12 pétalas. Essas mandalas vocês podem fazer no dia 31, perspectiva, né? Isso eu faço todo ano, com todo mundo. Eu estou aqui na casa de uma amiga, eu vou imprimir mandala para todo mundo vai fazer. O que que é? Pegar as palavras que eu quero honrar em cada mês daquele ano de 2022 e escrever ali. Então, o desafio do mês de outubro foi esse, o aprendizado foi esse. Eu honro isso colorindo cada pétala, né? E às vezes a gente tem que recorrer, às vezes, até na nossa biblioteca de fotos, para descobrir o que você fez, né? Então, você pode ir pelas fotos, se você não achou na agenda o que você fez, ou não lembrou o que você fez lá para fevereiro, eu vou lá nas fotos e falo, eu estava nesse lugar, né? E aí vale honrar isso pelas mandalas. Então, fica a mandala da gratidão e do aprendizado de 2022. E aí, a prospectiva é no dia 7, né? Ou no dia 6, dia 7, quando a gente vai desenhar a mandala de 2023 como prospectiva. Tá? E a gente vai falar disso no dia 7, que é colocar o tema geral do mês do ano, o que realmente foi o tema, síntese, que a gente vai cuidar, e quais são as palavras-chave de cada mês apresentadas ao longo do trabalho com a catedral, com o Estar em Mim, com os sonhos, e com as morning pages também, né? Ficou claro isso? Como imprimir, a gente mandou um PDF para imprimir separado, Vanessa. A gente pode mandar o link Você consegue, Rô, mandar o link do PDF por aqui, ou a Marília mandar no aplicativo de novo? Por aqui eu não sei fazer. No aplicativo fui eu que mandei, eu posso mandar de novo. Foi no dia do nosso primeiro encontro, né? No dia 23. Mas eu mando de novo lá. Porque para o Réveillon é bem especial a gente fazer, quem ainda não fez. Estou lendo aqui a Ju. Eu lembro, Ju, de você lá na Vitória Regia, assim. Que bom. Mas é o tempo, gente. A maturidade, ela exige paciência e tempo. Obrigada pelo seu feedback. Bom, acho que a gente pode ir fechando. Quem tiver mais alguma coisa, lembra que a gente está lá no plantão do aplicativo direto, né? Também quero deixar Eu acho que vale a pena a gente falar disso, né? A catedral é uma oferenda para o mundo, mas ela precisa de recursos também, no sentido de que qualquer contribuição espontânea que vocês possam fazer, e não precisa ser hoje nem amanhã, pode ser ao longo do processo, é bem-vinda, porque a gente vai, inclusive, apresentar depois uma planilha para vocês terem essa noção. Quanto custa ter o estar? Quanto custa o estar no mundo, né? Mês a mês. E a nossa intenção é que, a partir de janeiro, a gente continue elaborando todos os dias um conteúdo para vocês.
365 dias do ano vai ter conteúdo no Star para vocês. Alguns em proporções maiores, como a Catedral, como a Semana Sagrada, que é a Páscoa, como as épocas importantes, né? De travessia de estações, de transição de épocas, né? Ao longo do ano, mas também dia a dia. Nossa ideia é algo belo, bom e verdadeiro, todos os dias, numa estrelinha para vocês, né? Então, que vocês tenham essa consciência. Qualquer oferenda é bem-vinda para contribuir com a estabilidade desse impulso que nós 6 estamos investindo há meses para que vocês pudessem estar recebendo esse caminho. Então, fiquem à vontade para quando e como puderem ofertar algo, né, dentro desse processo do Honest Box, que está lá também a forma de fazer. E, Rodrigo, a questão das notas fiscais, as pessoas estão contribuindo, estão colocando o CPF, está tudo certo? Isso é uma coisa importante, né? Assim, preencher as contribuições, elas são sempre muito bem-vindas. Aliás, quero agradecer, inclusive, as contribuições de feedbacks, de dúvidas, de dificuldades, como a gente abriu esse encontro hoje dizendo o quanto que isso enriquece a tornar o aplicativo mais intuitivo, né? Então, não tenham medo de nos escrever para mim, né, que estou cuidando dessa parte técnica. E em relação às contribuições financeiras, são muito bem-vindas sempre, né? A gente atenta ao fato de que a gente deseja emitir, né, uma nota fiscal no seu nome. Então, para isso, é importante que você preencha o formulário com os seus dados pessoais para que a gente possa dar essa materialização contábil, né? Colocar no mundo seu nome ali com a sua contribuição. É bastante importante que esses dados estejam presentes ali junto com a sua contribuição para que isso ande lado a lado, né? Acho que o formulário ele fica dentro da página da Catedral, no aplicativo. Embaixo do sonhário tem um botão ali, né, que é o link para o artigo do Honest Box. E dentro desse artigo tem um botãozinho para preencher o formulário. Então, se você ainda não preencheu, fez já a sua contribuição, clica ali no botãozinho, preenche com os seus dados pessoais. Tá certo, pessoal. Então, vou falar o verso de novo, pode ser? Para a gente já ir para a caminha. Então, hoje eu vou falar o verso, hoje vocês não vão precisar ler necessariamente, né? Marília, quer falar mais alguma coisa? Roberta, que está aí. Roberta ainda está aí? Tá, quer falar, Roberta? Roberta é a nossa estrela também, viu? Nossa ponta, uma das 6 pontas da estrela. Muito bem representada por vocês. A Roberta é a madrinha do Advento, ela é a mãe de todos os conteúdos do Advento, tá? Cadê? Fala aí, Roberta. Você não quer falar nada? Diz que eu estou muito bem representada por vocês. Acho que a gente pode dormir com o teu verso, que a gente ainda vai ter mais oportunidades de encontros. É muito bom você estar aqui, porque o Advento todo foi você que preparou o caminho, as 4 semanas para a gente, né? Se vocês não passaram por ele, estão todos lá no grupo do Advento, tá? Não, e até no começo do ano, que você falou da gente trazer Também. material, no começo do ano eu vou trazer como que a gente pode retomar aquele material ao longo do ano, né? Então, passado esse período, a gente... Um dos materiais para esses dias é como a gente volta lá naquele material. E essa coisa da métrica, do ritmo, né? Do processo realmente da gente estar sempre voltando, mas nunca no mesmo lugar. Sempre remetendo aquele mês naquele outro movimento, né? Então tá. Imaginação cósmica para a quinta noite. Morte e vida, luz e treva. Olhos pacientes enxergam no caos o precioso alimento. Adormeci no escuro esconderijo, sonhando a destruição. Acordei renascida em luminosa expansão.
nesta contínua luta de transmutação e superação, destilo a mais pura substância divina. Bons sonhos, construtores. Seguimos juntos. Bons sonhos. Gratidão, queridas. Até logo mais. Tchau, boa noite. Boa noite. O coração fica piscando, gente. Olha aqui, eu não tinha visto isso, não. É só o meu que pisca? Tá vendo ele piscando? Tô vendo também. Tô achando maravilhoso isso. Olha aqui. Oh, que lindo. Tudo bem aí, Roberta? Ah, o do Bom. Rota, tá todo... Foi você que fez isso, Rodrigo? O coração não tá não piscando, piscava, não. Tá As piscando, sim. Tá vendo? As estrelas estão vindo pro coração. Gente, é a estrela do Star, de 4 pontas. Eu vi. Ah, não, isso não pode ser. Eu sempre joguei coraçãozinho nesse Zoom, nunca ficou assim. Você não tá vendo, gravando Marília? ainda, Dá para dar um Rodrigo, você vai ter que print. tirar isso da gravação. Vai parar de Nossa, gravar, surta né? com o coração. Chega de gravar. Ó, toda vez que põe na reação, pus aqui em mim, ó. Tá vendo, Marília?